Então o Espírito do Senhor dominou Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Amon e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroer até perto de Minite, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel-Queramim. Houve uma grande matança e os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, e sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando pandeiro. Era filha única, ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Juízes 11, 29 e 34. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. João 3, 16, 17. Essa é a palavra de Deus. A gente está numa série sobre juízes, né? Livro de Juízes, que é um livro bem difícil, porque as histórias vão ficando, quanto mais vai passando, vai ficando cada vez mais pesadas as histórias, né? Mas é um livro muito interessante, porque ele mostra esse período que o povo de Deus, eles saíram do Egito, ficaram 40 anos no deserto, entraram em Canaã, e em Canaã, então, eles têm contato com outras nações, outros povos, outros deuses, e a cada dia eles são desafiados a obedecer a Deus ou obedecer à cultura em volta que cercava eles. E, de certa forma, a gente vive um período mais ou menos parecido. A gente vive uma cultura, que é uma cultura que a cada dia a gente tem que escolher e perceber se a gente vai obedecer a Deus ou se a gente vai obedecer os valores das coisas que cercam a gente. E hoje a gente vai falar sobre esse juiz, então, que chama Jefté. A história dele está lá em Juízes, capítulo 11. E eu vou dividir minha fala em 3 momentos. Eu vou falar primeiro quem era Jefté, o que ele fez e para quem que a história dele aponta, né? Então, em primeiro lugar, quem era Jefté? Se vocês quiserem abrir a Bíblia em Juízes 11, eu vou pegando uns trechinhos aqui para a gente poder descobrir quem é esse cara. Então, o texto de Juízes 11 começa dizendo assim: Jefté, da região de Gileade, era um soldado valente. É a primeira frase da história dele. E aí a gente pensa, pô, legal, esse cara finalmente vai ter um juiz bom, né? Porque diz que ele é um soldado valente. O problema é que ele vem de uma família completamente disfuncional. Logo em seguida a gente tem o relato então da família dele. Diz assim: o seu pai se chamava Gileade e a sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade também teve filhos. Quando cresceram, eles expulsaram Jefté dizendo: você não vai herdar nada do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Ou seja, olha como a família desse juiz ela é complicada. A mãe dele é uma prostituta, ou uma mulher estrangeira, uma escrava. Para o pai dele, ele acaba se tornando um filho bastardo, um filho não legítimo. E aí, por conta disso, os irmãos dele olham para ele e veem ele como uma pessoa que pode prejudicar a herança da família. Então, eles expulsam ele, né? Botam ele para correr. E aí, o versículo 3 vai falar: Jefté fugiu dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Lá alguns homens ordinários se juntaram a ele e andavam juntos. A palavra no original, que é usada aqui para descrever esses caras, ordinários, literalmente a gente pode traduzir como alguns homens vazios. E aí é interessante, quando você compara as traduções no português, então vai dizer assim: alguns homens sem valor, alguns homens vadios, ou um bando de desocupados. São 3 traduções que aparecem, né? Ou seja, o que significa esse cara? O Tim Keller, comentando então quem era Jefté, Tim Keller fala assim: Jefté fazia parte do crime organizado, era um tipo de chefe do submundo, era um marginal na essência da palavra e um bandido vindo de um lar arruinado. Jefté é esse cara. Ele é um bandido, porque os caras que se juntam a ele provavelmente eram caras, homens vadios, homens, né, sem valor. Eles roubavam as pessoas. E é esse cara que Deus chama para
libertar o povo dele de um dos piores momentos de opressão. Se você ler lá o contexto no capítulo 10, você vai ver que assim, o que a gente vem estudando até agora é assim, os israelitas, eles deixam de seguir a Deus para seguir um Deus X, o Deus do povo de Canaã, o Deus dos filisteus, né? E aí vem uma opressão. Dessa vez, no capítulo 10, fala que eles adoraram todos os outros deuses de todos os outros povos, e aí por conta disso, então, eles são oprimidos pelos amonitas e pelos filisteus por 18 anos. E aí Deus chama então Jefté. Agora, o que mais chama a minha atenção é que Jefté ele se torna um juiz, ele se torna um líder do povo por causa do passado dele e não apesar do seu passado. É exatamente o passado dele no crime, o passado dele marginal, que torna ele uma pessoa preparada para poder ajudar o povo nessa hora. É como se Deus usasse todas as dificuldades, todos os sofrimentos, toda a história de ruína da vida dele e chamasse esse cara e falasse assim: vem cá que você vai ser o cara que eu vou usar para poder abençoar o meu povo. Porque provavelmente pelo fato dele ser um marginal, isso tornou ele um bom negociador. Então, a primeira coisa que ele negocia, a gente olha lá em Juízes 11, do 7 ao 10, é a posição dele de juiz. Até então, o povo não tinha nenhuma liderança. Os homens de Gileade, então, vão até onde ele está, lá na terra de Tobi, chamar ele para liderar. Aí diz assim, Jefté respondeu, diante do convite: eu sei que vocês me odeiam, e odeiam tanto que me fizeram sair da casa do meu pai. Como é que vocês vêm me pedir ajuda agora que estão em dificuldade? Nós viemos falar com você porque queremos que comande todo o povo de Gileade na luta contra os amonitas. Lembra que ele era um soldado valente, certo? Responderam eles. Jefté disse: se me levarem de volta para casa a fim de lutar contra os amonitas, e se o Senhor Deus me der a vitória, eu serei o governador da vida de vocês, está certo? Eles responderam: sim, nós faremos como você diz, o Senhor é a nossa testemunha. E aí, eu estava estudando, e um comentarista bíblico, ele explica para a gente o seguinte, que o que o povo precisava entender é que o resgate de Deus, a salvação de Deus, ela sempre tem que vir acompanhada do governo de Deus. E como Jefté ele acaba sendo o líder escolhido, a gente viu isso até então, todos os líderes, eles apontam para Deus, eles apontam principalmente para o juiz verdadeiro. Então, o tratamento que eles estão dando para o juiz é o tratamento que, assim, é uma forma de ensinar eles como eles devem tratar Deus. Então a ideia aqui é o seguinte: Deus não vai só libertar vocês e depois vocês voltam a fazer aquilo que vocês querem. Não, Deus vai libertar vocês e vocês vão aceitar o governo dele, assim como então vocês vão aceitar o governo do juiz que Deus escolheu. E é isso que acontece. Então Jefté volta, ele junta o exército lá dele, exército de Gileade, Só que antes dele ir para a guerra, ele é um negociador, lembra? Primeiro ele tenta mandar embaixadores para tentar uma negociação de paz. Então os caras vão negociar com o rei amonita. Eu não vou ler o texto aqui porque é muito grande, tá? Vai do verso 12 ao 27, mas aí tem uma longa negociação. Jefté ele manda eles argumentarem de um jeito, o rei devolve o que eles falaram, aí eles voltam para Jefté, Jefté manda uma outra resposta de novo, eles argumentam de novo, só que aí chega no verso 28 e diz assim: mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefté havia mandado. E aí, como a diplomacia não funcionou, Jefté vai para o pau, E a gente leu aqui o texto, que além do fato dele ser marginal, além dele ser um bom negociador, ele também virou um bom guerreiro. E aí ele, de fato, derrota os caras. Então o Espírito do Senhor dominou Jefté e ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa em Gileade. Dali foi para Amon. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas. E o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas. Aí fala as cidades, lá 20 cidades ao todo. Houve uma grande matança, os israelitas derrotaram os amonitas. Sabe qual é o problema de Jefté? O problema é o seguinte: entre o momento que o Espírito do Senhor dominou ele e o momento da derrota dos amonitas, Jefté, além dele tentar negociar primeiro com o rei amonita, nesse momento, ele tenta negociar com Deus.
E quando ele tenta negociar com Deus, ele faz uma grande besteira na vida dele. Ele faz algo que ele se arrepende o resto da vida. Então o que ele fez? Ele fez um voto, uma promessa que traz um grande arrependimento para ele. Então olha só, versos 30, 31 e 34 fala assim: Jefté prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. Quando Jefté voltou para casa, em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando pandeiro. Era filha única, ele não tinha mais nenhum outro filho ou filha. Ou seja, Jefté promete o quê? Ele promete um sacrifício humano para Deus, se Deus desse a vitória. Os estudiosos vão dizer para a gente que provavelmente ele imaginou que um empregado dele ia sair. E é por isso que ele oferece sacrifício. Eu tenho para mim que ele estava achando que a sogra ia sair. E aí ele ia se livrar da sogra dele. Mas não deu certo. O que ele não contava é que inocentemente, infantilmente, puerilmente, quem sai tocando pandeiro é a filha dele. Imitando Miriam, quando eles derrotam os egípcios, ela sai tocando, cantando a vitória. E aí, essa que é oferecida então em sacrifício. O texto continua, vocês não leram essa parte, fala assim: quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você está partindo o meu coração. Por que tem de ser você quem vai me fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Ela respondeu: se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas, e continuou: só peço uma coisa, deixe que eu vá com as minhas amigas para os montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então ela e as suas amigas saíram pelas montanhas, chorando, porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois dos 2 meses, ela voltou para o pai, e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim ela morreu virgem. Tem alguns estudiosos que eles tentam amenizar a história. E a explicação que eles dão é que o voto que ele fez é que ele prometeu que ela nunca ia se casar, nunca ia poder ter filhos. E aí a linhagem dele ia se acabar. Mas isso, na verdade, porque a moça fala que ela nunca vai chegar a ser mãe. Mas isso assim, não é a interpretação correta, porque o próprio texto fala que ele fez o que havia prometido. Essa é a verdade terrível, ele ofereceu um sacrifício humano. A grande questão é, por que ele faz esse voto? Por que ele promete uma coisa desse tipo? Um comentarista bíblico fala assim, olha só, o sacrifício humano era uma forma de subornar, entre aspas, um deus pagão. O adorador pagão usava o sacrifício humano para mostrar: veja como estou impressionado e maravilhado com o seu poder. Jefté achou que precisava impressionar, comprar e controlar o Senhor Deus por meio de um presente, entre aspas, também generoso. Ou seja, isso significa o seguinte: em primeiro lugar, Jefté ele era extremamente influenciado pela cultura ao redor dele, uma cultura violenta. Dentre todos os povos que ofereciam sacrifícios humanos ali da terra de Canaã, o principal eram os amonitas. Tem vários textos da Bíblia que falam que eles sacrificavam ao deus Moloque, sacrificavam ao deus Camos, os filhos deles, as crianças, queimadas vivas muitas vezes a esses deuses. Ou seja, Jefté já estava convivendo há tanto tempo com esses caras que a consciência dele ficou anestesiada. Ele se acostumou a ver aquilo. E ele se deixou influenciar por aquilo. Então o padrão de comportamento dele passou a ser o mesmo padrão de comportamento de quem? Dos inimigos dele, as pessoas que ele combatia. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que perceber. Ele estava influenciado pela cultura à volta dele. E aí a segunda coisa, ele tinha um conhecimento muito parcial de Deus.
Ele não conhecia bem as Escrituras. Se ele conhecesse as Escrituras, ele ia saber que Deus odiava esse tipo de coisa. Deuteronômios 12:31 diz claramente que para Deus o sacrifício humano é uma abominação. Deus odeia isso. Então, se ele conhecesse as Escrituras, se ele conhecesse quem é Deus, ele não faria esse tipo de coisa. Mas ele não conhece. Então, a lógica dele qual que é? A lógica dele é uma lógica pagã. O que Jefté está fazendo? Jefté está se relacionando com Deus através da barganha. Ele tenta negociar com Deus. Ele acha que ele precisa negociar com Deus. Ele acha que ele precisa impressionar Deus, comprar Deus. Por quê? Porque ele não conhece a graça de Deus. E talvez seja essa a razão que, embora Jefté seja escolhido por Deus para ser juiz, né? E como eu disse, todos os juízes, eles são um tipo, uma figura que aponta para o verdadeiro juiz, que é Jesus Cristo. Nessa história específica, não é o juiz que aponta para Jesus. Quem é que aponta para Jesus nessa história? E esse é meu terceiro e último ponto. A pessoa que aponta para Jesus. Quem aponta para Cristo é a filha única de Jefté. Por quê? Porque tal como Jesus, a filha única dele vai para um monte, né, para chorar com as suas amigas, para poder viver o luto dela e para ser consolada pelas amigas, o sacrifício que ela estava prestes a viver. E Jesus também, ele junta os amigos dele, junta os discípulos e diz que depois que ele ceiou, ele foi para o monte do Getsêmani, no jardim, numa montanha, né, para poder chorar e ser consolado pelos seus amigos. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que a filha de Jefté foi consolada e Jesus não foi consolado. Por quê? Porque os amigos dele dormiram, não conseguiram ficar acordados, orando junto com ele. Tal como Jesus se entrega espontaneamente ao Pai, para quê? Para que a promessa feita fosse cumprida, sem tentar barganhar, sem tentar negociar com o Pai. Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. A moça também se entrega ao Pai, assim como Jesus se entregou. Quem aponta para Cristo é a filha única de Jefté. Por quê? Porque tal como Jesus, ela foi sacrificada por seu pai. Agora, a grande diferença é que entre o sacrifício da moça e o sacrifício de Jesus é o seguinte: Jefté tenta impressionar, controlar e negociar Deus. Por quê? Porque ele acredita que ele tem que convencer Deus a destruir os seus inimigos. Esse é o propósito de Jefté, destruir os inimigos. E aí ele tenta fazer essa negociação estúpida com Deus. Agora, Deus sacrifica Jesus, que se entrega por vontade própria, porque lá em João 10:18 ele vai falar assim: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Jesus falando aos discípulos. E a razão dele se sacrificar, presta atenção nisso, a grande razão de Jesus se sacrificar não é para destruir os inimigos dele e de Deus, é para salvar os seus inimigos. Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que eles estão fazendo. É o inverso do plano de Jefté. Jefté quer convencer Deus que tem que destruir. Jesus se entrega para poder tornar inimigos em amigos. Foi esse o texto que a gente leu. Quando a gente estava afastado de Deus, nós éramos os inimigos de Deus. E por causa do sacrifício dele, nós nos tornamos amigos, nós fomos aceitos por Deus. Romanos 5:10 diz: nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Foi pelos seus inimigos que Jesus orou: Pai, perdoa-os, não sabem o que eles fazem. Isso é graça, gente. Isso é favor imerecido. Isso é um presente que a gente não pode retribuir. Não tem como comprar, não tem como pagar isso. O que destruiu Jefté foi a ignorância que ele tinha das Escrituras, a ignorância que ele tinha do Deus da graça e da graça de Deus. E aí eu quero encerrar com essa aplicação para a gente. E você? Você conhece a graça de Deus? Ou você vive pela lógica pagã? Qual que é a lógica pagã? A lógica pagã é: eu preciso negociar toda hora com Deus. Deus, se você fizer isso, eu vou te dar isso. Se você fizer isso, eu prometo que eu vou cumprir tal coisa. E aí a gente dá o dízimo, a gente vai na igreja, né, a gente faz as boas obras, porque a gente quer convencer Deus de que Deus tem que ajudar a gente.
E não é isso. Será que a gente tem noção que a gente não consegue, é impossível a gente manipular, controlar, comprar, barganhar com Deus? Sabe por quê? Porque Ele não precisa de absolutamente nada que venha da gente. Foi isso que a gente leu no começo da liturgia. Todas as coisas que existem no céu, na terra e debaixo da terra foram criadas por Ele e são dele. Todos os poderes e governos, visíveis e invisíveis, se curvam diante dele. Tudo pertence a Ele. Do átomo à supernova, sei lá, do menor vírus que existe ao multiverso, se você quiser pensar assim, tudo é dele. Tudo pertence a Ele. Por isso que Jó questiona Deus. Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Por isso que quando Davi vai oferecer uma oferta para Deus, ele convoca o povo para ofertar a Deus para construir o templo. Depois que eles arrecadam 1 tonelada de ouro, Davi ora e fala assim: o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti. E nós somente devolvemos o que já era teu. Então, gente, pensa comigo. Se Deus não precisa de nada, absolutamente nada, nosso louvor, nossa adoração, Ele não precisa disso, do nosso amor. Eu acho muito interessante porque se vocês... Eu gosto muito de ver filme, né? Ontem eu assisti Thor, Love and Thunder, né? Com o João, o Amor e Trovão. E aí é muito legal porque assim... Cara, eu acho interessante como que a cultura, ela capta a essência dos deuses pagãos. Porque tem vários filmes que têm sido feitos, né, que tem esses deuses, o Zeus, o Thor, vários filmes, que eles mostram assim, que os deuses pagãos eles se alimentam da adoração dos seres humanos. Mas nosso Deus não precisa disso. Ele não precisa nem do nosso amor, sabe por quê? Porque pra gente, nós que somos cristãos, Deus é um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo, eles se amam antes da criação do mundo. Eles servem um ao outro, eles honram um ao outro, eles se submetem um ao outro, eles amam um ao outro. Deus não precisava de nada. Por que então que Ele criou a gente? Por que Ele criou o universo? Isso é a coisa que eu acho mais linda. Deus não cria e Ele não chama a gente para adorar Ele porque Ele precisa da gente, é porque a vida que existe dentro dele, ela é tão boa, ela é tão maravilhosa, Deus tem tanto prazer e alegria dentro dele que isso transborda dele para a gente, Ele convida a gente para participar daquilo que já é dele. Quando a gente elogia alguém, sabe o que a gente está fazendo? A gente está dividindo com a pessoa um momento bom, um momento de prazer. Louvor é algo espontâneo. A gente elogia espontaneamente. Você está andando, você vê um pôr do sol maravilhoso, tem alguém do teu lado ali, está fazendo uma caminhada, você fala assim, cara, olha que coisa maravilhosa. E você comentar isso com a pessoa, aumenta o teu prazer quando você divide isso com ela. Então quando a gente louva a Deus, quando a gente adora Ele, a gente está participando daquilo que já está dentro dele, alegria, amor. Então Ele não precisa de nada disso. Isso é graça. É a gente entender, cara, tudo vem dele, entendeu? E a gente só devolve, a gente só responde só. Mas para a gente entender isso, a gente precisa conhecer as Escrituras. E aí eu pergunto, você conhece as Escrituras? Você sabe quem Deus é a partir da revelação que Ele dá dele mesmo? O que alimenta a tua mente? Será que a gente é mais influenciado pelo conhecimento de Deus ou pela Netflix, Disney Plus, Amazon Prime? Né? O que a gente está consumindo? E, gente, não que essas coisas sejam ruins em si mesmas. Não quero ser radical aqui, aquela galera que falava que filme da Disney é tudo do diabo tal, e ficava tentando enxergar. Não é isso. É que assim, tudo que a cultura produz tem coisas boas e tem coisas ruins. A questão é, quem é que faz essa curadoria do nosso coração, daquilo que a gente se alimenta, aquilo que toca a nossa alma? Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 12:2, ele fala assim, eu quero ler na tradução da mensagem, eu acho muito legal, ele fala assim, não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade,
Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Lembra que eu falei? Cara, o Jefté estava tão influenciado pela violência que ele não ficava mais incomodado com aquilo. E aí às vezes a gente pega para ver umas séries, né, que, cara, sim, é proibido para menor de 18 anos, né? Eu lembro que eu estava vendo aquela série do Titãs. Você assistiu já? Que tem o Robin, a Ravena. Cara, de boa. Eu comecei a ver e eu comecei a perceber assim, que o negócio estava me fazendo mal. Porque é tão violento, tão violento. A hora que você vê o Robin esfregando a cara de um cara assim no caco de vidro, manja, e assim, é tudo muito gráfico, manja. Aquilo começou a me... E é assim, no começo embrulha o estômago, né? Mas depois você vai vendo, você acostuma, chega uma hora que não te incomoda mais aquilo. A Ravena, ela tem um demônio dentro dela, né? E aí você vai vendo aquele demônio toda hora, assim, sabe, aparecendo, e fala assim, cara, daqui a pouco você não incomoda mais com aquilo. Então a gente tem que, sabe, assim, ter essa sensibilidade. O que está controlando, sabe? O que está me influenciando? Para a gente poder fazer essa curadoria. Então o que a gente faz? Eu queria encerrar com isso. A Bíblia diz assim que o único sacrifício humano que agrada a Deus é o autossacrifício. O que é isso? É quando a gente entrega o governo da nossa vida nas mãos de Deus. Foi o que a gente cantou aqui também no começo. Né? Reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão da minha alma, sobre as sombras da minha vida, reina em mim. Né? Me governa. Para quê? Para a gente não tentar negociar, para a gente não tentar barganhar o favor de Deus, mas para a gente poder responder à graça de Deus e à misericórdia dele. Aí faz sentido nós fazemos as nossas boas obras, quando elas são uma resposta ao amor que está transbordando no nosso coração também, entendeu? É totalmente diferente. Essa semana eu saí com um amigo meu, que não é crente, nada, um cara assim... Uma pessoa que vira para mim e fala assim, tenho certeza que eu vou para o inferno. Manja. E a gente foi trocando ideia e tal. E aí chegou uma hora que ele começou a perguntar assim para mim, e eu falei assim para ele, cara, o que você tem que entender é o seguinte, a maioria das religiões, elas tentam negociar com Deus. Então assim, você faz as coisas boas para poder agradar a Deus. Eu falei, e o evangelho ele inverte isso. Deus já fez tudo, eu não preciso fazer nada. Se eu faço uma coisa boa, é em resposta a Ele. E isso, muda completamente a dinâmica. Quem olha de fora a atitude pode pensar que é a mesma coisa, mas quem está fazendo aquilo sabe que, sabe assim, é outro mainframe, manja, é outro código base, assim, sabe, que está operando. Tira um peso da gente. E aí eu cito de novo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, resposta à misericórdia, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, se você já é cristão, eu queria te dizer o seguinte, será que você já submeteu toda a tua vida a Deus? Tem alguma área que ainda falta Deus governar? O convite nessa manhã é esse, para a gente entregar tudo. Depois, estou acabando agora, eu queria que vocês tivessem esse tempo de reflexão. Será que tem alguma coisa na minha vida que eu preciso entregar para Deus governar? Que Ele ainda não é Senhor? E se você não é cristão, talvez você nunca tenha escutado sobre a graça, talvez você imagina Deus como um policial que está esperando você fazer uma coisa errada para poder te castigar, te mandar para o inferno. Eu diria o seguinte, até para quem está ouvindo de repente, que a gente está gravando, depois as pessoas podem ver essa mensagem, se você está ouvindo depois, talvez você nunca ouviu falar desse Deus gracioso. Se isso está mexendo com você, o convite que eu quero te fazer é o seguinte, não resista a essa graça. Se renda a esse amor que perdoa inimigos. Se submeta à voz que chama você para um relacionamento íntimo. E como é que a gente faz isso? Só a gente falar, Jesus, eu aceito que você governe minha vida, eu aceito que você seja o Senhor da minha história, então me controla, eu quero me submeter a você. E aí você vai ver como é que tua vida vai mudar, quando a gente entende a graça de Deus. Legal? Vamos cantar uma música então em resposta a isso? Vocês vão ter um tempinho de oração, queria chamar o Vi, o Aba.
eu queria que você tivesse tempinho de reflexão. Tem alguma coisa que falta você entregar a Deus? De repente você nunca ouviu falar da graça, será que você precisa se render a essa graça? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter esse tempo de oração. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Deus, te agradecer pela graça que é impagável, Deus, que não aceita barganha, que não aceita negociação. E eu peço a Deus que o Senhor governe as nossas vidas, meu Pai. Daqueles que nunca te conheceram, Pai, aqueles que nunca ouviram falar da Tua graça, Deus, se de repente tem alguém nessa hora, Pai, que está incomodado com isso, meu Pai, que está se sentindo atraído, Pai, por essa mensagem de amor, eu peço que o Senhor possa aceitar, meu Pai, o pedido dessa pessoa, Deus, para que o Senhor governe a vida dela. E nós, ó Deus, que uma vez já aceitamos isso, meu Deus, já confessamos o Senhor como nosso Senhor, como nosso governante, o nosso Rei, a gente quer entregar tudo a Ti, ó Pai. Então governa completamente a nossa vida, é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.